Olá pessoal, Marcelo Neto aqui e vamos para mais uma aula de Física 1. Hoje nós vamos falar sobre energia de rotação e o momento de inércia. Bom, a gente vê aqui uma animação onde tem uma moça numa cadeira giratória e percebam que quando ela fecha os braços, ela roda com uma velocidade maior, roda mais rápido. Quando ela abre os braços, essa velocidade de rotação diminui. É o que está esquematizado aqui. Quando você está com os braços abertos, a sua velocidade de rotação é menor. Quando você fecha os braços, cuidado para não ficar nem até zonzo, né? Mas a velocidade de rotação aumenta. Para isso, a gente vai precisar de dois conceitos que a gente vai ver na aula de hoje. Os momentos de inércia e angular. O de inércia a gente representa pela letra I e o angular pela letra L. Bom, a gente vai organizar a aula de hoje da seguinte forma. Uma breve recordação de velocidade e aceleração angulares, que a gente já viu na cinemática do movimento circular. Vamos rever as funções horárias e também a equação de Torricelli para as rotações. E aí sim a gente vai definir energia de rotação e momento de inércia. Calcular o momento de inércia para alguns corpos rígidos e então ver como entra o momento angular e a sua conservação. Bom, recordação de velocidade e aceleração angulares, lembrando que são grandezas vetoriais. Bom, a gente viu na aula de cinemática do movimento circular que quando você tem aqui, por exemplo, essa bolinha descreve um movimento circular, tem sempre um deslocamento tangencial, que a gente chama de ΔS, que ele é raio vezes deslocamento angular, R delta θ. Ok. A gente pode calcular também a velocidade tangencial com que essa partícula está descrevendo o movimento circular e, pela definição, velocidade é deslocamento por intervalo de tempo, a gente vê que o Rzinho é fixo, né? O raio é fixo, então a velocidade vai ser simplesmente dada por R delta θ sobre delta t. Então, o que a gente definiu como velocidade angular instantânea um ômega é essa parte aqui, variação angular em relação ao tempo, para um intervalo de tempo infinitesimal. Quando a gente toma esse limite de ΔT indo para zero, a gente define essa razão aqui como uma velocidade angular instantânea, ômega, e então ela vai ser dada simplesmente por dθ dt, e ela é medida em unidades de radiano por segundo. Da mesma forma que essa velocidade é metro por segundo, porque é deslocamento por unidade de tempo, aqui não, essa velocidade angular é radiano por segundo, e a gente já viu que é equivalente a 2π dividido pelo período, ou 2π vezes a frequência normal. Esse foi o módulo, mas a gente não pode esquecer que é um vetor e também precisa de uma direção. Bom, a direção ela vai ser dada em termos desses unitários das coordenadas cilíndricas, que mais uma vez nós já vimos, revejam a aula de cinemática do movimento circular. No plano XY, a gente pode definir dois unitários, um radial e um tangencial, R chapéu e θ chapéu, que ficam aqui no plano XY, e se a gente incorporar ainda o eixo Z, então esses três eixos aqui, esses três unitários, são os unitários que a gente precisa de coordenadas cilíndricas. O radial, o tangencial e o Z, da direção Z. Com essas definições, a velocidade angular ela é simplesmente calculada como R produto vetorial V, onde V é a velocidade tangencial. Bom, se R é o raio, ele está na direção radial. Se V é a velocidade tangencial, está na direção de θ chapéu. E lembrando que o unitário Z chapéu é obtido através do produto vetorial de R vezes θ, que aparece aqui R chapéu e θ chapéu, a gente conclui que essa velocidade angular necessariamente está ao longo do eixo Z. Ela vai ser positiva ou negativa, o sentido vai ser o mesmo de Z chapéu ou oposto a Z chapéu, dependendo do tipo de movimento que a partícula está fazendo, anti-horário ou horário, e a gente convenciona sentido anti-horário com sinal de mais, então ele estaria apontando na direção de Z, sentido para cima, e horário a gente bota o sentido para baixo.
O módulo a gente não pode esquecer que é V divididos por R, e esse cara aqui é uma constante no movimento circular uniforme. O sentido, que a gente já falou rapidamente, tem uma estratégia bem interessante para a gente determinar o sentido, que se chama regra da mão direita. Isso aqui não é uma curtida, bom, pode ser uma curtida, mas que a gente diz, o que a gente define como regra da mão direita é o seguinte: você vai curvar os 4 dedos da sua mão na direção, no sentido do movimento, e isso o polegar determina automaticamente a direção e o sentido da velocidade angular. Caso a rotação esteja no sentido horário, quando você colocar os seus dedos curvando-se na direção, no sentido horário, você vai ver que o seu polegar vai estar apontando para baixo, o que mostra que a velocidade angular vai estar apontando para baixo. Esse truque da regra da mão direita, ele determina o sinal da velocidade angular univocamente, porque a gente já viu que se você estiver no sentido anti-horário, o seu polegar vai estar para cima, então necessariamente o módulo da velocidade é positivo, que foi a definição, a convenção que a gente adotou. Por sua vez, se a rotação estiver no sentido horário, a velocidade angular está apontando para baixo, e a gente já viu então que pela regra da mão direita isso indica um sinal negativo, que também foi o que a gente convencionou no slide anterior. Então, a gente viu que realmente é um vetor, a velocidade angular, a gente determinou o módulo, que é V sobre R, a direção, que é perpendicular ao plano da rotação, e o sentido, que é determinado pela regra da mão direita. Vamos ver um exemplo aqui. A gente tem aqui uma roda gigante, ela está descrevendo um movimento circular uniforme, em cada ponto a velocidade tangente é sempre a mesma em módulo, porém com sentido e direção trocada, e como a única força que está atuando nesse sistema é a força centrípeta, a gente tem conservação da velocidade, não há aceleração nem desaceleração, e, portanto, a velocidade angular também vai ser uma constante. Como se eu colocar meus dedos aqui no sentido do movimento, o meu polegar vai estar apontando para fora do papel ou para fora da tela, a gente representa com um pontinho aqui. Então, que é o eixo Z. Ômega está no eixo Z, pontinho significa que está apontando na sua direção, sentido positivo, porque o movimento é anti-horário. E então, resumindo as funções horárias que a gente já viu do movimento circular uniforme, é um movimento onde não há aceleração angular, a única aceleração que existe é a centrípeta, mas essa não entra aqui nessa discussão. Não há aceleração angular, a velocidade angular é uma constante, e se a velocidade angular é constante, o ângulo ele é uma função linear do tempo e periódica, né? A cada período t, você volta para o ângulo inicial, mas ele sobe linearmente. O que acontece quando a gente introduz uma aceleração angular? Bom, esse problema aqui é um problema, os dois rapazes estão lá nessa rodinha aqui, e os amigos resolveram acelerar a moto aqui para começar. Você vê que começa com uma velocidade devagar, devagar, aumenta, até que fica rápido demais e o rapaz sai pela tangente. Como é que a gente descreve, então, essa aceleração angular? Olha para cá. À medida que eu estou aumentando a velocidade de rotação, eu aumento a velocidade tangencial, aumento a força centrípeta também, que é a setinha verde. Mas vocês vejam que a velocidade tangencial está aumentando conforme eu deixo o tempo passar. A velocidade tangencial está aumentando porque eu tenho uma aceleração aqui que não é só a radial, não é só a centrípeta. Também tem uma aceleração tangencial. Aí não é mais movimento circular uniforme, é um movimento acelerado, porque eu tenho uma aceleração tangencial, e é essa aceleração tangencial que vai fazer com que a minha velocidade angular, para intervalos de tempo diferentes, essa variação não seja mais nula. Então, eu vou precisar definir uma aceleração angular, que a gente chama de letra alfa, que no limite ΔT indo para zero, é essa variação de velocidade angular em relação ao tempo, que é simplesmente no limite ΔT indo para zero, dômega dt, a derivada da velocidade angular em relação ao tempo. Se a gente lembrar que ômega é dθ dt, então a gente obtém que a aceleração é a derivada segunda do ângulo com relação ao tempo, derivada segunda no tempo.
E por causa disso, a unidade de alfa é radiano por segundo ao quadrado. Então, por exemplo, a gente já sabe que é um vetor, também tem módulo, direção e sentido. Bom, o módulo ele vai ser dado pela segunda derivada do ângulo com relação ao tempo, e a direção é a mesma, como é uma derivada, como alfa é d ômega dt, alfa vetorial é d ômega vetorial dt, eles têm a mesma direção, mas o sentido vai ser determinado pelo seguinte: se eu tiver alfa o mesmo sentido de ômega, significa que eu estou aumentando a rotação, como os dois rapazes lá naquele cercadinho, com o rapaz da moto acelerando. Então, naquele caso, a aceleração tinha a mesma direção e sentido que a velocidade angular, que só aumentou, até que deu ruim. Aqui no caso do fidget spinner, você vê que ele está parando, está rodando no sentido anti-horário, ou seja, ômega está no sentido anti-horário, está para cima, mas ele está sendo freado, significa que a minha aceleração angular está na mesma direção, mas sentido oposto, e então o que faz o movimento frear até o repouso. Então, como esse alfa também é um vetor, e também é um vetor relacionado à rotação, a gente usa também um sistema de coordenadas cilíndricos, ele vai ter também a direção z, que é a mesma direção de ômega, e o sentido depende se você está acelerando ou se você está freando. Então, para resumir aqui o movimento circular uniformemente variado, agora eu tenho uma aceleração angular, que no caso, se for uniformemente variado, essa aceleração é constante, o que me leva a uma velocidade que está sempre aumentando, a velocidade de rotação está sempre aumentando e aumenta linearmente com o tempo, o que, por sua vez, produz uma variação angular que é quadrática com o tempo. Então, esse plot aqui é uma parábola em função do tempo do ângulo aqui, θ de t. Bom, então a gente pode fazer um resumo aqui, pode fazer um dicionário. A gente viu o seguinte: movimento retilíneo com aceleração linear. Então, isso aqui está associado a translações da partícula. A gente já sabe que quando tem aceleração constante, é o movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV. Então, se você tem uma aceleração constante, a velocidade é linear com o tempo, a posição é quadrática com o tempo, tem a equação de Torricelli, e ΔS é igual a essa expressão aqui em termos de velocidades e o tempo. A mesma coisa a gente tem para o movimento não de translação, agora rotação. Se você tem um movimento circular uniformemente variado, MCUV, onde a aceleração é constante, a velocidade angular é linear com o tempo, da mesma forma que a velocidade linear era linear com o tempo. O ângulo é quadrático com o tempo, assim como o deslocamento era quadrático com o tempo. A gente também tem Torricelli para velocidade angular, relacionando delta ômega ao quadrado igual a 2 alfa delta θ, aqui delta v ao quadrado é igual a 2a delta s, ou delta x. E a gente tem essa última equação, tudo que a gente tinha para translações, a gente também tem para rotações, lembrando que uma é aceleração linear, a outra é angular, velocidade linear, a outra é angular, e deslocamento, e aqui é ângulo. Então, agora a gente pode definir esses dois momentos, o de inércia e o momento angular, que a gente mencionou no primeiro slide. O que a gente pode fazer primeiro? Vamos calcular a energia cinética da rotação de um corpo rígido. Isso é um corpo rígido, ele é um objeto sólido, ele tem uma forma arbitrária, e, por exemplo, ele está girando, tem um ponto fixo aqui, e esse corpo rígido está girando com uma certa velocidade tangencial V', que a gente já viu que se relaciona com a velocidade angular ômega, V é igual a R ômega. Da mesma forma que o deslocamento S é a mesma coisa que Rθ. Isso já foi visto anteriormente. Se você pegar um ponto só, o ponto P, e você escrever a energia cinética desse ponto P, tem um elemento de massa aqui, se você só isolar esse ponto P, tem uma massa aqui, MP, associada ao ponto P, ele se desloca com uma velocidade, a velocidade dele, Vp, se você levar ao quadrado e dividir por 2, você tem essa energia cinética desse ponto P. Mas como é um corpo rígido, eu tenho que somar sobre todos os pontos P que eu puder distribuir aqui no corpo rígido. Então, quando você calcula a energia cinética total,
a soma de um meio de MIVI. Quem é MIVI? É qualquer pedacinho desse corpo rígido que eu pegar, ele tem uma massa associada a esse pedacinho e esse pedacinho se move com uma certa velocidade VI. Acontece que, como a velocidade angular é sempre a mesma, o que muda é o raio. Um elemento pode estar aqui mais perto da origem, o outro elemento pode estar aqui mais longe da origem, então eles vão estar a distâncias r diferentes da origem, mas a velocidade angular ômega para todos eles vai ser a mesma, que é a velocidade de rotação do corpo rígido. Ômega é a mesma para todos os pontos do corpo rígido. Então a gente pode simplificar escrevendo V, que a gente sabe que é R ômega. Então, onde tem V quadrado, eu boto RI quadrado, ômega quadrado, lembrando que o ômega é o mesmo para todo mundo. Então, eu boto um meio em evidência, ômega quadrado também em evidência, e eu só deixo entre parênteses esse somatório aqui, de MI, RI quadrado. Esse é exatamente o que a gente define como momento de inércia. É o somatório de MI, RI quadrado para todos os pontos do corpo rígido em relação à origem, por exemplo. Fazendo isso, a energia cinética fica muito simples de ser escrita e a gente percebe que o momento de inércia I, ele faz, para aqui, para o caso das rotações, um papel análogo ao da massa para as translações. Lembra que nas translações K é um meio de m velocidade ao quadrado? Aqui a gente tem um meio de I velocidade angular ao quadrado, então tem um papel realmente análogo. Bom, I depende do tipo de corpo rígido que você está considerando. Aqui eu mostro um exemplo e depende também de onde você está medindo esse momento de inércia em relação a quem que você está medindo. Então, por exemplo, uma barra, se você medir o momento de inércia em relação ao centro da barra, é 1/12 de ml ao quadrado, onde L é o comprimento da barra, mas se você medir em relação a uma das extremidades, esse fator aqui muda de 1/12 para 1/3. A mesma coisa para uma placa retangular. Se você medir em relação ao centro ou a um dos lados, esses valores mudam. Então, alguns outros exemplos tem aqui um cilindro oco, ou um cilindro maciço, ou só uma casca cilíndrica, uma esfera sólida, uma casca esférica. Então, todos esses resultados aqui são importantes na hora da gente resolver exercícios. Então, vamos fazer um exemplo aqui, que é um exemplo bem interessante, mostrando pela primeira vez como a gente faz uso da energia de rotação quando a gente tem um corpo rígido. Imagina que esse bloco aqui, ele vai ser, se fosse queda livre, se você soltar esse bloco de uma altura h, a gente sabe que ele chega com uma velocidade raiz de 2gh por conservação de energia. Acontece que esse bloco aqui não está mais em queda livre, ele vai estar preso a um fio ideal que vai fazer essa roldana aqui girar. Então, quando a gente for fazer conservação de energia, inicialmente o bloco está parado, a roldana está parada. Então, a energia que eu tenho, energia potencial antes é mgh e a energia cinética antes é zero. Nem de translação, nem de rotação. Não tem nenhuma energia cinética. Depois, quando ele desce, o bloco chega com uma velocidade no chão, só que o bloco ele tem uma velocidade v, então existe a energia cinética final é um meio de mv quadrado, m é a massa do bloco, v é a velocidade que ele chega, mas também tem uma energia cinética de rotação, que é um meio do momento de inércia do disco, que tem uma massa m maiúscula, velocidade angular do disco ao quadrado. Como é que a gente faz essa conta aqui? Tem uma dica muito interessante. O momento de inércia de um disco ele é um meio de mr ao quadrado, e lembrando que esse ômega daqui é v, a velocidade, a mesma velocidade que o bloco cai, é a velocidade tangencial aqui. Então, que ômega é v sobre r, então a gente pode substituir o ômega aqui, vai me aparecer um v quadrado também, então tem v quadrado de um lado e do outro, eu boto em evidência. Quando eu resolver para ver, esse aqui é o meu resultado final. Vocês podem conferir depois com calma. Então, a velocidade com que o bloco chega, ela é diminuída, não é mais raiz de 2gh, é raiz de 2gh dividido por um denominador maior do que 1. Então, essa velocidade vai ser menor. E por que ela vai ser menor? Porque eu não estou ganhando toda a energia potencial, não está sendo transformada em energia cinética de translação.
ela está sendo dividida entre energia cinética de translação e energia cinética de rotação. Por isso que essa velocidade aqui é menor. Bom, então agora a gente pode definir o momento angular e entender o que está acontecendo aqui. Quando a moça abre os braços, ela gira mais devagar. Quando ela fecha os braços, ela gira mais rapidamente. Como eu falei no primeiro slide, eu preciso de dois momentos, né, o angular e o de inércia. O momento de inércia I, a gente já falou, falta falar do L. Bom, o L, que é o momento angular, como é que a gente entende o L? Vamos voltar para o momento linear. P é igual a mv, que a gente aprendeu quando a gente começou a falar de colisões. Sabendo que P é igual a mv, aquela energia cinética, 1 meio de mv quadrado, eu posso escrever como P2 sobre 2m. E, quando não tem forças externas, dp dt é igual a zero, e a gente sabe que o momento linear ele é conservado. Eu posso fazer absolutamente a mesma coisa, onde eu tinha velocidade linear, eu multipliquei pela massa para obter um momento linear. Agora, a minha velocidade angular, eu vou multiplicar pelo momento de inércia para obter o momento angular. E da mesma forma que eu consegui escrever a minha energia cinética como P2 sobre 2m, eu posso escrever a energia cinética de rotação, que é 1 meio de I ômega ao quadrado. Com essa definição, a gente escreve simplesmente como L quadrado sobre 2I. Então, realmente, L é um momento angular, assim como P é um momento linear, e I é um momento de inércia, faz o papel da massa, e aí eu tenho todo mundo em dimensão de energia. O mais interessante é que na ausência de torques, o que é torque? Próxima aula. Não percam, spoiler da próxima aula, a gente vai falar de torque na próxima aula, mas o torque a gente vai ver que está para rotações, assim como forças está para translações. Bom, na ausência de torques, a gente tem dl dt igual a zero, L é conservado, então agora a gente entende. L é o produto de I vezes ômega. Então, essa quantidade, esse produto, precisa ser sempre o mesmo, porque esse sistema aqui não tem torque. Só que quando a moça abre o braço, como o momento de inércia é a massa vezes a distância ao centro do movimento, ao eixo do movimento, o momento de inércia aumenta quando ela abre os braços. Para o momento de inércia aumentar e L ser constante, a velocidade angular precisa diminuir. Por outro lado, quando ela fecha o braço, ela traz os halteres que ela está segurando aqui para perto dela, então o momento de inércia diminui. Para que L seja constante, ômega tem que aumentar. Então a gente vê que L também é um vetor, também está na direção z, e ele tem a mesma direção e mesmo sentido que a velocidade angular, porque I é sempre uma quantidade positiva. Bom, gente, espero que vocês tenham aprendido e entendido tudo. Qualquer dúvida, revejam a aula e até a próxima.